Olá, gente, tudo bem? Tô um pouco sumido, né? Tô de férias agora da escola, né? E estive sumido porque é muita correria, né, gente? Aulas presenciais é uma correria que só. Bom, galera, alguns alunos antes da de, de entrar de férias, né, na nossa escola aqui, perguntaram se não ia ter a prova da UBMEP, né? Aí eu, né, passou as férias e tal. Passou as férias não, né? Entramos de férias e eu falei, uai, cadê a prova da UBMEP, né? Aí eu, pesquisando e tal, eu resolvi fazer, né? Dar uma olhadinha na prova do ano passado. Certo? Tá aqui a provinha do ano passado da UBMEP. Beleza? Esse aqui é o nível 2, né? Tem nível um, 2, acho que 3 e 4, certo? Bom, todas essas questões aqui, ó, são tranquilas de fazer, tá? Todas essas aqui são tranquilas. As mais interessantes aqui que eu achei foram a 13 e a 15. Essas duas questões aqui são bem interessantes. Bom, eu vou resolver essa questão 13, ok? E a 15 para vocês, tá bom? Vou tirar uma foto, né? Recortar um pedaço disso aqui pra gente começar a rabiscar isso. Questão tranquila, tá? Bom, olha só. A questão 13 fala assim, ó. Numa brincadeira de adivinhar, Ana pensa no número de 3 algarismos diferente de zero. Então, peraí. Tem uma coleguinha, né? Chamada Ana. Ela pensa no número que contém 3 unidades, né? Por exemplo, o número 123, tá? Ele tem 3 algarismos, né? O 1, 2 e o 3, tá? É isso aqui, ó. 1, 2 e 3, ok? 123. Beleza? Mas vamos continuar aqui, né? E todos eles são diferentes de zero, né? Esses 3 algarismos não podem ser zero, tá? Essa é a regrinha aqui que nossa querida Ana estipulou aqui, né? Ó, vamos continuar aqui, né? E dá algumas informações sobre esse número. Certo, então Ana pensou no número tal, de 3 algarismos. Nenhum deles podem ser zero. Nenhum desses 3 algarismos pode ser zero. E ela dá outras restrições, né? Ó, todos os algarismos são pares e diferentes entre si. Ok, então peraí. Todos os algarismos, né? Os três são pares. Então peraí, não pode ser zero. Zero é par, né? Mas peraí, os três não podem ser zero. Então vamos partir do 2. 2 é par, 4 é par, 6, 8, né? E tem um 10, só que 10 não pode entrar, né? Certo? Por quê? Porque tem um zero ali, ok? Então 2, 4, 6 e 8, né? Então, ó lá, os números têm que ser formados com isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. 2, 4, 6 e 8, correto? Deixa eu ver se tá pegando aqui. Tá. 2, 4, 6 e 8, beleza? A segunda restrição é: o algarismo da unidade é a soma dos outros dois algarismos. Pera aí, então o número 123, né? O algarismo da unidade é esse número que vem primeiro aqui, ok? Unidade, centena, né? É unidade, dezena, centena e tal, né? Milhar. Beleza? Então, esse número aqui, ele é a soma desses dois outros primeiros, ok? Esse aqui é um exemplo, né? Não pode ser esse número aqui, né? Porque todos eles têm que ser par, ok? E esse último aqui tem que ser a soma dos dois primeiros. Ó, vamos pensar nesse número aqui, ó. 4, 2, 6, certo? Todos eles são pares, né? Todos esses algarismos são pares, ok. Beleza? O último, consequentemente, né, nesse caso aqui, é a soma dos dois primeiros, né? Então, esse número aqui, ó, é um possível número, né? Que se encaixa aqui no número que a Ana pensou. Beleza, vamos continuar aqui, né? Ó, Beto acha corretamente todas as possibilidades e escolhe uma delas. Qual é a chance, né, de Beto acertar o número pensado por Ana? Então, peraí. Ana pensou um número respeitando essas regrinhas aqui, né? Os três algarismos são pares. O último é a soma dos dois primeiros. Show de bola. E Beto tem que acertar, né? Então, ó, esse primeiro número aqui é um possível número, né? Para esse número da Ana, né? Que ela pensou. Só que se 4, 2, 6 pode, peraí. 2, 4, 6 também pode? Pode, ó, porque o último algarismo é par, ok? E ele é a soma dos dois primeiros, que também é par, né? Essa não é a regra? Esses três algarismos têm que ser par. Ó, 2, 4, 6 é par. Show. O último é a soma dos dois primeiros. 2 mais 4 dá 6. Perfeito. Então, esse número também se encaixa, né? Só que, presta atenção. Ah, esse número aqui não pode, não. Ó. Olha só. 2, 6.
8? Pode, ó, porque ó, o último algarismo é par. Os dois primeiros são par. E esse último é a soma dos dois primeiros. Ó. 6 mais 2, 8. Pera aí, se 268 pode, 628 também pode, velho. Porque, ó, os dois algarismos aqui, ó, somados dão 8. Todos eles são par, né, ó. 6, né, 2, 6 e 8. 2, 6 e 8 também é par, né? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Esses quatro números aqui, ó, se encaixam nesse número aqui, né? Possível número que a Ana pensou ali. A ideia é, né? Qual que é a chance desse camarada chamado Beto acertar, né, esse número pensado por Ana? Ele tem uma oportunidade. A chance é de 1 em 4 números, cara. Concorda comigo? Claro, ele fez a continha lá, né, na cabeça dele, certo? E verificou esses 4 números aqui, né? A chance dele acertar é de 1 em 4, ó. Correto? Ele tem uma chance em 4 números dele dizer o número certo, né? Belezinha? Então, galera, gabarito da letra da número 13, né? Letrinha A, tá? Essa é uma questão bem fácil, mas é interessante, tá? Eu vou partir agora para a questão 15, né? Questão 15 tá aqui, ó. Questão 15 eu vou tirar um recorte dela aqui, né? Pra gente fazer lá, ok? Galera, questão 15 diz assim, ó. Num torneio de futebol, o vencedor de cada partida ganha 3 pontos e o perdedor fica com 0, certo? Em caso de empate, cada time fica com 1 ponto. Ok, então temos lá, né, um torneiozinho e tal. O time que ganha, ganha 3 pontos, né? O time que perde, 0 pontos. O time que empata, ganha 1 pontinho, né? Um time jogou 38 partidas e ganhou 80 pontos. No máximo, quantas partidas esse time perdeu? Essa é uma questão interessante, tá? Ela é super tranquila, mas é interessante. Galera, bom, peraí. Um time jogou 38 partidas e ganhou 80 pontos. Show de bola. A questão quer saber quantas partidas no máximo esse time perdeu, certo? Ó, 80 pontos, gente. Nesses 80 pontos aqui, ó, estão contidos, né, partidas que o time ganhou e o que o time empatou, correto? É claro, né, gente? Porque, ó, o que dá ponto são só as partidas que o time ganha e o que o time empata, né? Se o time perde, não leva ponto. Então, ó, peraí, se a gente pegar 80 pontos e dividir por 3, a gente vai ter o número de partidas que o time ganhou, certo? Vamos pegar e fazer essa divisão. 80 pontos dividido por 3. Isso vai dar 26, né? Exatos, certo? 26. 80 dividido por 3 vai dar 26, né? Não exato, né? Resta alguma coisa ali. 26 vezes 3 dá 78, ok? Certo? Fazendo a continha de menos aqui, né? 80 menos 78 sobra 2. A gente continuaria, né? Colocaria vírgula e tal. Correto? Né? Vírgula, um zerinho aqui, beleza? Show de bola. Mas vamos lá, ó. Então, dos 80 pontos, né? Dividido pelos 3, 26 partidas o time ganhou, certo? Por que ele ganhou 26 partidas? Eu tava lá pra ver? Não, eu não tava lá, né, gente, pra saber quantas partidas ele ganhou ou empatou. Eu sei que ele não pode ter ganhado 27. Por quê, ó? Se ele ganhou 27 partidas, galera, 27 vezes 3 pontos dá 81. E 81 já passou do enunciado ali, dos 80 pontos do enunciado. Então ele tem que ter ganhado 26 para baixo, né? Certo? E também não pode ter ganhado poucas partidas não, tá? Tem um limite também aí, ó. Vamos ver aí, né? Vamos lá. Se ele, dos 80 pontos dividido por 3, dá 26 partidas ganhas. Tá aqui. Então 26 partidas ele ganhou, certo? 26 partidas ele ganhou. Né? E 26 vezes 3 dá quanto? Dá 80 e dá 78, né? 78 pontos. 78 pontos para os 80. Faltam quantos pontinhos? Faltam 2. Opa, esses 2 pontos foram os pontos dos empates. Então, 2 partidinhas. Por quê? Cada empate é um pontinho, né, gente? Ó, cada time fica com um ponto se empatar. Então, ó, se ele ganhou 26 partidas, 26 vezes 3 dá 78 pontos. 78 para os 80 do enunciado
Só resta 2 pontinhos, que foram 2 empates. Correto. Então, vamos lá. 2 empates, né? 26 partidas foram as que ele levou ponto para casa. E as outras 2 também levou dos empates, né? Isso. Então, peraí. Isso aqui, ó, é a quantidade de partidas que ele levou ponto para casa. Certo? Então, 26 mais 2 dá 28. 28 partidas que ele conseguiu ponto. Das 38. Então, peraí. Se eu subtrair 38 menos 28 partidas que ele levou ponto para casa, eu vou ter a que ele não levou. Certo? 38 mais 28 dá 10. 10 partidas ele não levou ponto nenhum. Foi justamente a que ele perdeu. Certo? Peraí. Então já podemos marcar que letra E? Não, vamos fazer outra análise aqui, ó. Mas peraí, ele pode ter muito bem ganhado 25 partidas. Ué. E ter empatado o restante, né? Se ele ganhou 25 partidas vezes 3. 25 partidas vezes 3, isso dá quanto? Dá 70 e 3 vezes 5 é 15, né? Sobe 1, 3 vezes 2, 6. Então dá 75 pontos. Então, peraí. Das 25 partidas que ele ganhou aqui agora, 75 pontos, né? Correlaciona com essas 25 partidas. Para dar os 80 do enunciado, ele tem que ter empatado 5. Porque cada empate é um pontinho, não é isso? Correto, né? Das 25 partidas, obteve 75 pontos. Para os 80, 5 pontos. Ou seja, 5 partidinhas, né? Que foi justamente o empate. Ok, então 25 mais 5, 25 partidas que ele levou ponto para casa, mas também a do empate que ele levou ponto. Então isso dá 30, né? 30 partidas que ele levou ponto para casa. Em 38. Então, peraí. De 38 partidas, 30 ele conseguiu ponto. Claro, o empate também conta como ponto. 38 menos 30, isso dá 8. 8 o quê? 8 derrotas. Foram 8 partidas que ele não conseguiu ponto nenhum. Já tem um 8 aqui, né? Mas esse 8 pode ser marcado? Não, porque o exercício quer no máximo, né? Ou seja, a maior quantidade de partidas que o time perdeu. Correto? Já temos 10 partidas aqui, já tá ganhando de 8. Vamos diminuir mais, né? Bom, mas ele também pode ter ganhado aqui 24 partidas, né? 24 partidas vezes 3, 3 vezes 4 é 12, sobe 1, né? 3 vezes 2 é 6, com 1, 7. Então dá 72 pontos. 72 pontos, gente, para 80, ele tem que ter levado para casa quantos pontinhos? Bom, 8, né? 8 empates, certo? Corretinho? Ele tem que ter empatado 8 vezes para levar 8 pontos, correto? Se ele ganhou 24 partidas, 24 vezes 3 dá 72 pontos. 72 pontos mais 8 partidas que foram empatadas, né? 8 partidas, cada um vale 1 ponto. Então, 8 pontos. 72 mais 8 dá 80 do enunciado. Estamos dentro aqui. Correto. Então, 24 partidas ele levou ponto e 8 também, que foi a do empate. 24 mais 8 dá o quê? Dá 32, né? Então, das 38 partidas, 32 ele levou ponto para casa. O restante disso, a diferença, 38 menos 32 dá 6. Opa, o restante é derrota. Cara, aí, é verdade, né? De 24 partidas, 72 pontos correlacionam, né, com essas 24. O restante tem que ser tudo empate, correto? 8, para dar 80 pontos, correto? Dessas 24 partidas mais as 8, foram 32 que ele conseguiu ponto para casa, né? Que ele levou pontos para casa, certo? 38 que foram o total, menos 32 partidas que ele levou ponto, dá 8 derrotas, 6 derrotas, né? Essas 6 partidas aqui, ele não conseguiu ponto nenhum, correto? 38 menos 32 partidas dá 6 derrotas, 6 partidas que ele não conseguiu nada. Então, peraí, quanto mais eu diminuir o número de partidas ganhas, 23 partidas vezes 3 dá o quê? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, 69 pontos. 69 pontos para 80, 11, né? Certo? Então, ele teve que empatar 11 vezes para ganhar os 80 pontos. Certo? Então, peraí, quanto mais eu diminuo o número de partidas, olha lá, ó, deixa eu voltar aqui. Opa, né? 26.
Aí vem 25, 24 partidas ganha, 23, certo? Quanto mais eu diminuo o número de partidas, mais vai ser o empate e menos vai ser a derrota. Por quê? Ó, presta atenção. De 23 partidas, né, ele levou 69 pontos, certo? 11 partidas teve que ser jogada para, né, ganhar os 80 pontos, que no caso foram os empates, né? Olha lá, 23 mais 11, isso aqui dá o quê? Coloca esse 1K, né? Dá 24, mais 10 no caso, né? Porque um daqui passou para cá, para fazer a continha mais rápido, né? 24 mais 10 dá 34, certo? Então, 34 partidas ele conseguiu ponto para casa, das 38, certo? Então, 38 partidas, que foi o total, menos 34, isso dá 4 derrotas. Olha só, quanto mais eu diminuo o número de partidas ganhas, menos derrota esse cara tem. Por quê? Porque os meus pontos, né, o ponto desse time está travado nos 80. Então tem que haver empate para dar os 80. Senão não tem como, cara. Sacou? Por exemplo, 22 partidas ganhas. Se ele ganhou só 22, 22 vezes 3 pontos, isso aqui dá o quê? 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 é 6. 66 pontos. 66 para 80, cara, isso aqui falta quanto? Falta 14, né? 14, bicho. É só pegar esse 4 e jogar para cá, dá 70, 70, né? Mais 10, 80, certo? Então, peraí, das 22 partidas ele levou 62 pontos, correto? O restante, 14 partidas, ele teve que empatar para dar os 80, não tem jeito. Por quê? Porque o enunciado já deu os 80 pontos, tá cravado nos 80 ali, né? Certo? Então, quanto menos partida ele ganhar, pior é, certo? Menos derrota ele tem. Pior é, no caso, para achar a resolução, né? Então, ó, 22 partidas ganhas, mais 14 dos empates, isso dá o quê? Dá 26, né? Mais 10, 36. Então, peraí, 38 partidas jogadas menos 36, que ele levou ponto, 38 menos 36, isso dá 2 derrotas. Olha só que coisa, cara. Se fosse o contrário, se essa questão aqui tivesse pedido qual deveria ser o mínimo, né, de derrota para obter os 80 pontos, certo? A gente tem que fazer desse esquema aqui, analisar isso aqui, né? Quanto menos vitória o time tem, mais vai ser o empate para dar os 80 pontos, ok? E menos vai ser a derrota. Que coisa estranha, né? É isso. Porque a gente poderia pensar assim, cara, quanto menos o time ganhar, mais vai ser derrota. Mas não, os 80 pontos já tá cravado aqui, né? Então, peraí. Por mais que ele ganhe menos partida, ele tem que empatar mais. Por quê? Para dar os 80. Foi o que a gente fez aqui, ó. Ó, de 26 partidas ganhas, ele só empatou 2. De 25, ele empatou 5, né? De 24 partidas ganhas, ele empatou 8, né? De 24 partidas ganhas, ele teve que empatar mais 8 no caso, né? Mais 8 partidas para dar os 80. De 23 partidas ganhas, mais 11 partidas ele teve que jogar e empatar para dar os 80. Ele é obrigado. Por quê? Porque o enunciado já deu os 80 pontos, né? Certo? De 22 partidas ganhas, 14 partidas a mais ele teve que empatar para dar os 80 pontos. Certo? Então ele é obrigado a empatar. Por quê? Porque o enunciado já deu, né? A gente tem que fazer essa conta obedecendo o enunciado. Certo? Essa é uma questão, é tranquila, mas a gente tem que pensar, né? Bom, como a gente quer o máximo, né? A gente observou aqui que quanto menos partida ele tem, nesse caso aqui, menor vai ser a derrota, menor vai ser o número de derrotas, né? Que coisa, né? Então, quanto maior o número de vitórias, menos vai ser o empate. É óbvio, foi nesse caso aqui, ó. O maior número de vitórias foi 26, cara. E 26 vitórias, né? Ele só precisa de 2 empates para dar 80. O restante é tudo derrota. Então, peraí. 2 partidas aqui ele empatou, 26 ele ganhou. Dá um total de 28 partidas que ele levou ponto para casa. 28 partidas, né? 38 no caso, menos 28 partidas, isso dá 10 derrotas, correto? Então, nosso enunciado, desculpa, nossa questão, né? O gabarito é a letra I, tá? Mas por que você não marcou antes? Porque a gente tem que fazer essa análise, né, cara? Certo? A gente não pode chegar e marcar assim do nada, a gente tem que ver, né? Se com menos derrota, porque é intuitivo, né? Peraí, com menos derrota,
Desculpa, com menos vitória, ele deve ter perdido mais. Não, e parece que não, ó. Na verdade, não, né? Olha, com 25 derrotas, desculpa, com 25 vitórias, ele só teve 8 derrotas. Que coisa estranha, cara. Né? Por causa dos empates. Com menos vitória, ele teve que empatar mais. E, consequentemente, o número de derrotas diminuiu. Ó, com 22 vitórias, de 22 para 26, ó. Com 22 vitórias, a nossa cabecinha acharia que ele deveria ter perdido mais, mas não, ó. Com 22 vitórias, ele teve que empatar 14 para dar os 80 pontos, né? Consequentemente, só perdeu 2 vezes, o resto ele empatou tudo, certo? Coisa estranha, né? Mas é isso, a matemática tem que, né, tem que ter um pouco de atenção, certo? Então, nesse caso, né, daria certo, né? 80 dividido por 3 dá 26. 26 partidas tem que ser o número exato, né, que ele ganhou. Sobra 2 partidinhas que vai ser as 2 do empate, correto? Né, 2 pontos, né, isso, para dar os 80 pontinhos. E 26 partidas ganhas, mais 2 partidas que ele também levou ponto, dá 28 partidas no total. 38 menos 28 dá 10, correto? Nosso exercício ali, né? Nosso gabarito da letra E. Bom, gente, depois eu vou trazer mais algumas questões aí. Eu tô de férias agora, né? Belezinha? É isso. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo aí.